Gente, tudo bom? A gente está começando mais a quarentena digital da ECDD. Queria agradecer a Pri por conseguir vir, o tempo dela, para falar um pouco mais sobre a profissão, sobre as coisas que estão acontecendo, as novidades aí diante do novo cenário, né, que a pandemia trouxe para a gente. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Azevedo. Eu sou mais conhecida como Pri Azevedo, né? O meu perfil no Instagram é @soupriazevedo. E eu vim contar, queria agradecer muito o convite. E eu vim contar um pouquinho aqui hoje da minha história, né? Eu sou jornalista, sou produtora de conteúdo, sou especialista em mídias sociais. Tenho um MBA em marketing, estou fazendo outro agora em marketing digital, inteligência e negócios digitais, porque o mundo mudou, né? Esse meu primeiro MBA eu fiz há 12 anos atrás, quando a gente quase não falava nada de digital. Acho que a única coisa que a gente tinha de digital era o Orkut, nem sei se alguém aqui é da época do Orkut. E há 3 anos eu resolvi abrir o meu perfil era pessoal, eu transformei ele em profissional, comecei a produzir conteúdo. E desde então eu vi que realmente eu gostava muito de produzir conteúdo, né? Como jornalista eu sempre gostei, mas eu gosto muito de produzir conteúdo para interação, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Então, o tema dessa palestra hoje é produzindo conteúdo para a quarentena. O cenário é totalmente diferente do que a gente encontrou no começo desse ano, né? A impressão que a gente tem é que a gente está no eterno começo do ano, mas a gente já está na metade do ano. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o que está acontecendo e como é que a gente pode se posicionar digitalmente. Não dá para a gente não se posicionar digitalmente nesse momento, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, eu vou dar a palestra, né? E depois eu vou abrir um espaço, vou ficar um pouquinho aqui com vocês para tirar as dúvidas. Se por acaso a gente esgotar o tempo, não tem problema, não quero que ninguém saia com dúvida aqui. Vou pedir para vocês me mandarem pelo direct, tá? No meu perfil, vou falar de novo aqui meu perfil para vocês, @soupriazevedo. Então vamos lá, que a gente tem muito que conversar, tá? Vou começar a dividir compartilhar minha tela aqui com vocês. Alguém pode me mandar só um avisozinho se está dando para ver o meu compartilhamento de tela? Deixa eu ver se eu vou. Bom, eu vou começar. Se vocês não estiverem me vendo, Natasha, você tem como me mandar uma mensagem só para eu saber se estão vendo meu compartilhamento? Vou começar, espero que vocês estejam vendo, né? Isso daí é um pouquinho da minha história que eu contei para vocês, né? Espera aí, que eu acho que a Natasha mandou uma mensagem para mim. Ah, maravilha. Então vamos lá. Contei um pouquinho da minha história para vocês, né? Nós nunca estivemos tanto online, literalmente, quanto a gente está agora, tá? O número de compras online aumentou no Brasil, porque a gente está em casa, mas a gente quer continuar consumindo, né? Às vezes a gente precisa continuar consumindo, né? A gente teve 2 datas aí, né? Tivemos uma que foi o dia dos... Na verdade, tivemos 3, né? Tivemos a Páscoa, tivemos o Dia das Mães e agora a gente vai ter o Dia dos Namorados, provavelmente em casa. Então, a gente quer consumir, né? Nem que a gente esteja entregando presente para alguém, que muita gente está fazendo isso. As pessoas fazem jantar virtual, então eu peço um prato e encomendo com outro amigo, peço para entregar na casa dele, né? Então, o número de compras online aumentou, né? E o uso do celular, gente, aumentou 90% desde que a pandemia começou. É muita coisa, tá? É praticamente o dobro do que a gente usava antes, né? E aí, por que a gente está usando celular, né? Aumentou a procura por conteúdo relacionado a bem-estar, a face em casa, a gastronomia. O produto mais vendido nessa pandemia, por incrível que pareça, é a máquina de fazer pão, né? As pessoas estão em casa, elas estão se redescobrindo, estão descobrindo a casa, estão descobrindo o prazer de cozinhar, nem sempre, né? Eu adoro cozinhar, mas ter que cozinhar todos os dias, para mim, é um grande prazer, assim, não, mas tudo bem, vamos lá. Então, o que as marcas, né? O que a gente, enquanto marca, né? Eu faço gestão de redes sociais para outras pessoas, né? Eu dou consultoria, eu dou mentoria e eu sou professora de Instagram Marketing também da M2BR, né? O que as marcas elas têm que produzir nesse momento? O que a gente chama de feel good content. O que é um feel good content? É um conteúdo para você se sentir bem. Na verdade, a gente, assim, todo mundo está passando por um momento muito difícil, né? De muita fragilidade, mesmo que o Covid não tenha chegado tão perto da gente, né? A gente saber tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Nos deixa mais fragilizado. Então,
Então a gente quer literalmente assim se divertir um pouco e se informar quando a gente vai para as nossas redes sociais. Peraí, só que deu uma travadinha aqui. Deixa eu só destravar aqui. E aí, como que a gente deve agir no mundo digital, né? Esse é o momento da gente divulgar a nossa marca do digital, tá? Quando tudo isso passar, a nossa audiência vai querer sim saber que marca que a gente deixou, o que a gente fez durante a pandemia. Ai, prima, eu não tenho o que postar. Hoje a gente vai ver algumas coisas aqui, tá? Mas esse é o momento não só de postar, mas também de apostar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você nunca fez live, faça live. Se você nunca fez IGTV, faça IGTV, porque está todo mundo online. Então, o que acontece? Nem sempre as pessoas vão ficar concentradas naquilo que você está fazendo. Então, se você tem alguma dificuldade, nunca fez live porque tinha vergonha, todo mundo está fazendo. Então, as pessoas não vão se concentrar tanto em você. Então, talvez isso vai te deixar um pouco mais à vontade, tá? Esse também é o momento da gente ser mais solidário, mais empático do que nunca. A gente precisa vender? A gente precisa vender, mas assim, a gente precisa ter muito cuidado com o tom comercial que a gente vai dar, para não parecer que a gente está se aproveitando desse momento. Então, aí um ótimo case que eu trouxe para vocês, não sei se vocês viram, né? A Netflix, ela fez um post recomendando séries de concorrentes para os seguidores dela. Não estou falando que a gente vai fazer isso, a gente vai indicar os nossos concorrentes, né? Mas eu estou falando de como a empatia está em alta, né? E o mundo mudou, tá, gente? Assim, eu até hoje, vou falar para vocês, a gente está vivendo, sei lá, 3 meses, parece que para mim a gente já está nisso em anos. Mas, assim, todas as vezes que eu vou na rua, obviamente eu uso máscaras, né? E eu sempre me choco, sabe? Parece assim que é um filme que eu estou vivendo, né? Mas a gente tem que aceitar, o mundo mudou, né? E a maneira da gente ver o mundo também. Eu não sei se vocês acompanharam, provavelmente sim, né? Na semana passada, né? Por conta do episódio do George Floyd, né? O negro que foi, enfim, que foi massacrado pelos policiais, né? Morreu asfixiado, né? Foi feita uma ação mundial que era para a gente deixar o nosso quem quisesse, obviamente, né? Publicar um post em preto, né? Sendo solidário a esse momento, né? Então, assim, cada vez mais a cultura do cancelamento, a cultura da atenção do que a gente está fazendo está mais presente. Então, uma influenciadora, a Luísa Nunes, ela se posicionou, né, de maneira péssima, né, falando que o racismo existia mesmo, né? Nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque não é o tema da nossa discussão, né? Se vocês ainda não encontraram isso, vocês vão encontrar, né? Dá um Google que vocês vão encontrar. Mas o Instagram baniu a conta dela. Então, assim, esse é o momento realmente de a gente se posicionar digitalmente. Agora, a gente só precisa saber como que a gente vai se posicionar digitalmente, né? Então, a palavra da vez, mais do que nunca, é a interação, é interagir. Não basta a gente ter uma marca no digital, a gente precisa comunicar e agir com essa marca. Então, assim, fazer lives e parcerias, esse é o momento mais do que nunca. Usar os recursos interativos, eu brinco que o Instagram é quase uma mãe para a gente, quando eles nos oferecem 2 recursos. Um deles é os stories, né? Os stories têm vários recursos interativos, tem pergunta, tem enquete, tem quiz, você pode usar os stickers, né? E toda vez, vou deixar essa primeira dica aqui para vocês, toda vez que o Instagram lança um recurso novo, né? O último recurso que eles lançaram, se eu não me engano, foi Apoie o Pequeno Negócio, ele quer que aquele recurso ele seja divulgado. E para que ele seja divulgado, ele precisa que as pessoas usam. Então, o que ele faz? Ele aumenta muito o alcance. Então, assim, toda vez que o Instagram lançar qualquer coisa nova, eu super sugiro que vocês usem, que realmente vocês vão ter um alcance maior, tá? O último recurso grande que o Instagram lançou foi o GTV, e realmente, até hoje, o GTV tem um alcance muito bacana, tá? E aí, uma outra coisa ainda, voltando aqui falando de interação. Conteúdo gerado pelo usuário é uma que a gente chama de prova social, é uma coisa maravilhosa. Então, se o seu cliente, né, ele foi lá na sua loja, enfim, ele fez algum tipo de negócio com você, e você puder colher um depoimento dele, mas eu não tenho pelo Instagram, mas eu tenho pelo WhatsApp. Não tem problema. Isso é maravilhoso. Isso tem que contar na nossa linha editorial, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, tá?
E uma outra coisa que vocês devem pensar também é distribuir esse conteúdo por WhatsApp, né? Se você é uma loja, se você presta algum tipo de serviço, se você trabalha com bolo, alguma coisa assim, é muito bacana também, dependendo do que você trabalha, distribuir esse conteúdo pelo WhatsApp também, tá? Hoje foi muito interessante porque eu recebi de uma seguidora muito querida que já me acompanha há muito tempo no meu perfil e ela falou: Pri, eu queria muito. Será que você acha que meu perfil é legal? Então, assim, eu vou deixar essa reflexão, quase esse dever de casa para vocês. Eu queria que vocês pensassem no perfil de vocês no Instagram e queria que vocês respondessem a pergunta: vocês seguiriam o perfil de vocês no Instagram? Vocês recomendariam o perfil? Vocês olham e pensam assim: cara, o meu perfil é muito bacana, eu vou recomendar. E aí foi o que essa seguidora ela me perguntou: Pri, você acha que o meu perfil é bacana? E aí eu nunca tinha reparado no perfil dela, sabe? Eu nunca tinha parado para analisar por inúmeros motivos. E aí eu devolvi para ela e fiz a segunda pergunta: qual é o seu objetivo no Instagram? Então, assim, eu vejo, né? Eu dou muitas aulas, né? Eu dou muita mentoria, e eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm um perfil, gente, parece uma coisa boa isso que eu tô falando, mas as pessoas, elas não sabem o que elas querem no Instagram, né? Então, assim, primeiro, eu queria que vocês pensassem nisso, vocês seguiriam o perfil de vocês? Se não, alguma coisa a gente precisa mudar na estratégia, para vocês ficarem satisfeitos e divulgar o próprio perfil, né? E se vocês estão satisfeitos, vocês seguiriam, maravilha, vamos seguir em frente que as coisas estão bem, tá? E o que a gente pode oferecer, né? Tem uma frase, né, que eu sempre falo, né, quando eu vou dar curso, quando eu vou dar aula, que é a seguinte: eu tenho a minha conta no Instagram para me divertir. Para chorar, eu tenho a minha conta do Itaú. E nesse momento eu tenho chorado muito. Então, por que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês? Porque as pessoas, elas vão para o Instagram, elas vão para as redes sociais porque elas querem se informar, elas querem se divertir, elas querem entretenimento, ainda mais nesse momento tão difícil. Então, o que você pode oferecer na sua conta no Instagram? Porque quando eu entro no Instagram, eu quero sair mais bem informado do que eu entrei. Então, você pode oferecer dicas, você pode oferecer sugestões, você pode oferecer motivação e, muito importante, você precisa mostrar qual é o seu diferencial. Eu não preciso conhecer vocês para saber que todo mundo tem um diferencial. E, gente, a gente precisa não só comunicar, né, esse diferencial, por quê? Tem uma outra frase que eu uso muito também, que é: não basta colocar o ovo, você tem que cacarejar. Você não pode presumir, né, que o seu seguidor, a sua audiência, ela sabe do seu diferencial. Se você não comunicar, ela nunca vai saber. Pri, mas eu não tenho a mínima ideia de qual é o meu diferencial. Vamos lá. Pergunta a um amigo, pergunta a um cliente, uma pessoa que está sempre próxima de você, assim: fulano, por que você gosta do meu perfil? Por que você indica o meu perfil? Por que você consome o meu produto ou serviço? De repente você não consegue enxergar, mas essa pessoa próxima de você vai falar: olha, eu gosto disso, disso, disso. Então é uma maneira de você comunicar e divulgar esse seu diferencial, tá? E o que a gente está buscando nesse momento, gente? Desconto, tá? Por que a gente está buscando desconto? Porque muitas pessoas tiveram salários reduzidos, infelizmente muitas pessoas estão desempregadas. Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente vai oferecer. A maneira que a gente está consumindo agora não é a maneira que a gente consumia há um ano atrás, né? Então, assim, desconto, promoção, benefícios para você comprar agora e usar depois. Eu não sei se vocês viram, muitos restaurantes estão fazendo isso, né? Você compra um voucher, né? E os restaurantes estão fechados, então você compra, né? E depois você tem direito a usar quando o restaurante reabrir, né? Então, assim, o voucher com o dobro do que você comprou agora. Então, você vai ter um retorno financeiro muito bacana. Fidelização, tentar fidelizar para alguém que comprou agora, você oferecer algum benefício. E doação, tá? Pense em que tipo de ação social você pode fazer na sua marca ou em parceria com outras marcas. Uma coisa muito simples, né, que muitos restaurantes fizeram. Mas, assim, na maior parte das vezes, gente, a gente não precisa ter muitos recursos, a gente não precisa investir muito financeiramente. A gente só precisa ter criatividade. E foi isso que muitos restaurantes fizeram, que foi muito bem feito, né, que foi muito bem recebido, que é simplesmente escrever uma mensagem na embalagem. Vai ficar tudo bem, foi feito para você com muito carinho. Outro dia eu quase chorei aqui em casa, que eu pedi um prato, e aí eu vi que a pessoa que escreveu, eu vi que era uma letra de uma pessoa que, enfim, não deveria ter tanta instrução assim, mas escreveu um bilhete super carinhoso para mim, assim, o cozinheiro escreveu, eu fiquei literalmente assim, não sei vocês também, eu tô um pouquinho emocionada por conta da quarentena, mas eu fiquei muito emocionada com aquilo, sabe? Eu postei no meu Instagram, eu mandei um direct, porque assim, eu vi que realmente assim, é uma coisa muito simples, mas teve um efeito de eu querer postar no Instagram e de eu querer mandar um direct pro restaurante, tá?
E agora, mais do que nunca, é hora da gente mostrar a cara. Essa é uma padaria que tem aqui na esquina da minha casa. Eu detesto esse lugar. Mentira, eu tô brincando. Eu adoro, porque os pães são maravilhosos. Então, eu brinco que foi um problema que eles arrumaram para mim desde que eles vieram para cá, tá? Mas é só uma brincadeira. Eu adoro a equipe. O nome da padaria é João Padeiro. E eles são muito especiais. Eles fizeram isso também, eles escreveram, né, na sacolinha do pão. E eles estão numa política muito de se mostrar mesmo. Então, assim, o que eles fazem, gente? Olha só, ações bobas. O rapaz do iFood vai lá, o entregador do iFood vai lá, não, desculpa, Rappi, né? Eles trabalham com Rappi, e eles vão e postam no perfil deles. Está saindo aqui agora um pão de calabresa, o Rappi vai entregar, o Adriano do Rappi vai entregar. Será que vai para sua casa? Então, são ações muito simples, mas de retorno muito grande, que você tem vontade de divulgar, de repostar. Então, realmente, é hora da gente mostrar a nossa cara e sempre pensando que pessoas se comunicam com pessoas, tá? Quem está do outro lado do celular, quem está consumindo essa informação é uma pessoa. Então, é muito importante a gente pensar que a gente está produzindo conteúdo para outras pessoas, tá? E aí, antes da gente entrar mesmo, né, falar de Instagram, né, de produção de conteúdo, eu acho muito importante que vocês entendam o temido, o mal falado, pobrezinho, o algoritmo do Instagram, né? Como é que funciona o algoritmo do Instagram? A gente não teria nem tempo e nem espaço no celular para receber todo o conteúdo das pessoas que a gente segue no Instagram, tá? Então, existe uma ferramenta dentro do Instagram que se chama algoritmo, também conhecida como machine learning. Por que machine learning, Pri? Porque esse algoritmo, ele literalmente aprende com o que a gente faz no Instagram. Ele consegue literalmente ler, né, captar as nossas informações para entender o que é relevante e o que não é relevante para a gente, tá? Então, basicamente, existem 3 fatores, né, dentre muitos, né, que o algoritmo do Instagram obedece. Um deles é o interesse. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas a gente só vê no Instagram assuntos do nosso interesse. Eu, por exemplo, só vejo sobre marketing digital e vejo muita coisa também sobre corrida, porque eu sou corredora, né? Então, como que é que o algoritmo, ele capta essas nossas informações? Vamos lá. Se eu faço uma pesquisa sobre marketing digital, né, alguém que estuda marketing digital, o algoritmo vai ler, né, opa, ela está pesquisando sobre marketing digital. Então, quando o Arthur publicar alguma coisa sobre marketing digital, né, um que segue o outro no Instagram, né, um perfil segue o outro, eu vou entregar, porque eu sei que a Priscila tem interesse no conteúdo do Arthur. Beleza. E aí a Natasha vai lá, eu não sigo a Natasha não me segue, mas a Natasha também trabalha com marketing digital e ela vai fazer um post patrocinado. Bem, a Natasha quer que o conteúdo dela chegue para pessoas que gostam de marketing digital. Então, quer saber de uma coisa? Eu sei que a Priscila gosta. Então, toda vez, quando eu for impulsionar esse post, eu vou mostrar também para a Priscila, porque eu sei que a Priscila gosta de marketing digital. Então, esse critério interesse é muito importante, tá? O outro critério é a novidade, tá? Vamos dar um exemplo aqui da Ana, tá? A Ana é uma pessoa que ela me segue e ela segue o José, tá? Só que eu fiz um post hoje e o José fez um post ontem. Na hora do algoritmo decidir que post que a Ana vai receber, o algoritmo vai preferir entregar o meu post. Por quê? Porque o José postou ontem. E o Instagram sempre quer oferecer a melhor experiência para o usuário dele. Então, entre mostrar uma coisa nova e uma coisa velha, ele prefere mostrar uma coisa nova. Então, por isso que é muito importante a gente ter frequência no Instagram. E quando eu falo de frequência, a gente não estou falando que a gente precisa postar todos os dias. A gente precisa ser frequente. Cara, Pri, agora você deu um nó na minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa postar todos os dias. A gente pode postar dia sim, dia não. A gente pode postar 4 vezes, pode postar 5 vezes na semana. O que não dá, gente, aí não tem negociação, por exemplo, é postar hoje e postar semana que vem. Aí não dá, tá? Realmente, assim, o algoritmo age contra a gente perde engajamento, a gente perde alcance e, dependendo, a gente perde até seguidor, tá? E, por último, né, o recurso que eu acho, assim, primordial, o mais importante de todo o Instagram, né, e acho que acredito que de todas as redes sociais, é o relacionamento.
tá? Se você não consegue se relacionar com a audiência, eu ouço isso às vezes de aluno. Por isso, sabe qual é o problema? É que eu não gosto de comentar. Existe uma coisa, gente, chamada reciprocidade, né? Que quando alguém me oferece um copo de água, ou me oferece alguma informação, ou me oferece algum benefício, né? Mentalmente, eu me sinto agregada àquela pessoa, me sinto, entre aspas, devendo um favor àquela pessoa, sabe? Então, eu penso assim, cara, fulano me deu um copo d'água, cara, o dia que eu tiver uma oportunidade, eu tenho que retribuir. Isso fica implícito da nossa mente. E no Instagram é mais ou menos. Se você comenta se você comenta no post de alguém, a pessoa, entre aspas, ela fica se sentindo na obrigação de comentar de volta no seu post. Então, aí são duas situações. Eu vou lá, comento no post do José, e o José, né, pensando nisso que eu falei para vocês de reciprocidade, ele vai lá e comenta no meu. Maravilha. Eu vou lá, comento no post da Ana, e a Ana vai e curte meu comentário. Beleza, de repente a Ana tá sem tempo, né? E aí eu faço de novo, essa situação se repete. Gente, eu não vou mais perder meu tempo com a Ana, sabe por quê? A Ana não se importa em ter um relacionamento no Instagram. E isso, gente, é muito ruim por dois motivos. Primeiro, porque o algoritmo entende que você não tem um bom relacionamento, que você não dá feedback, e aí ele diminui seu alcance. Então, a gente precisa tentar interagir o máximo possível. Prima, significa que eu tenho que ficar o dia inteiro no Instagram? Não. Significa que você vai ter que tirar. Se você quer trabalhar no Instagram, né? Se você quer trabalhar com o Instagram, né? Trabalhar no Instagram eu queria, tá, gente? Se você quer trabalhar com o Instagram, você precisa pensar que você vai ter que... Você não tá de brincadeira, você não tá na internet, como a gente dizia algum tempo atrás, né? E quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu ouvia muito isso. Ah, mas olha só, isso daí não vai te levar a nada, né? Você fica só na internet. Então, assim, a gente tem que mudar o nosso pensamento, o nosso mindset, como tá na moda, né? Para falar que realmente a gente tem que reservar um tempo, sim, para se relacionar com a nossa audiência, tá? E aí, gente, como e por onde a gente vai começar, né? Primeiro de tudo, a gente precisa ter uma estratégia, né? Eu acho que eu acabei nem falando da minha seguidora que me procurou e falou, Pri, o que você acha do meu perfil? E aí, o que eu devolvi para ela? Eu falei assim, o que você quer no Instagram? O que você quer fazer no meu Instagram? Porque, assim, no meu Instagram, eu quero informar as pessoas sobre o Instagram, né? E eu quero informar também que eu dou aulas, workshops, mentorias que as pessoas podem aprender comigo. Então, esse é meu objetivo no Instagram. Você já parou para pensar qual é o seu objetivo? Eu quero ter um perfil. Maravilha, mas você quer fazer o que com esse perfil? Então, é muito importante. Duas coisas para quem trabalha com marketing digital, redes sociais. É ter um planejamento para você não pensar assim, ai meu Deus do céu, e amanhã eu vou postar o quê? E começar a procrastinar. E ter uma estratégia. Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, né? Não sei se todo mundo aqui, provavelmente não, mas algumas pessoas devem ter assistido ou devem ter ouvido falar do BBB, né? Do Big Brother, né? Então, eu trouxe aqui em destaque duas participantes, que é a Manu Gavassi, que eu tinha ouvido falar da Manu Gavassi, né? A Manu Gavassi, ela não entrou no BBB para ganhar 1,5 milhão, isso daí foi o mínimo da estratégia dela. Ela entrou para se tornar conhecida, né? E ela aproveitou do suporte da Globo, né? E ela se tornou super conhecida, né? E ela é muito inteligente, né? Então ela já deixou vídeos gravados, preparados para todos os dias enquanto ela estava no programa, né? Ela fez inclusive uma série, né? E ela brincou muito com Who's the fucking Manu Gavassi, que educadamente falando, é quem é essa tal de Manu Gavassi. Então ela fez toda uma brincadeira com isso, né? Então ela já saiu de lá. Ela foi a participante do BBB que mais ganhou. Olha só como a TV está convertendo para as redes sociais e vice-versa. Ela foi a participante do Big Brother que mais ganhou seguidor no Instagram, né? E o outro case foi a Boca Rosa, né, que é uma influenciadora, Bianca Andrade, que é uma pessoa super polêmica, que eu, boba, quando entrei, eu pensei assim, quando ela entrou, eu pensei assim, gente, essa menina não devia ter entrado, essa menina já se envolveu em várias polêmicas, mas eu me achando esperta, né? Ela realmente arrumou muita polêmica lá no programa, né? Ela foi a primeira mulher, essa edição, para quem acompanhou, foi uma edição das mulheres, não foi à toa que ela falou, quem ganhou foi uma mulher, né? E aí a Bianca Andrade, né? Ela foi a primeira mulher a sair. E quando ela saiu, né, ela falou, gente, olha só, agora eu vou falar para vocês, eu fui muito criticada porque eu aceitei o convite do Big Brother, mas agora eu vou falar para vocês por que eu resolvi entrar na casa. Porque eu queria vender mais a minha linha de cosméticos, ela tem uma linha de cosméticos, eu queria divulgar a minha linha, né, e eu consegui. Eu vendi mais 3 vezes mais lá dentro da casa do que aqui fora. Então, gente, o que as duas têm em comum? Estratégia, que é o que a gente precisa ter
para trabalhar em rede social, tá? Outra coisa que a gente precisa ter, né? Eu quero vender bolo, tá? Beleza. Você quer vender seu bolo para quem? Você quer vender bolo para casamento? Você quer vender bolo para aniversário? Você quer vender bolo para café da tarde? Então, assim, é muito importante a gente definir o nosso nicho. Então, eu trouxe 3 exemplos, coincidentemente, de bolo, para vocês entenderem um pouquinho. Bolo Sem Vergonha, né? Que vende bolos, né? A Vult, que vende esmalte cosméticos, né? E a Magazine Luiza, que atende vários nichos, que é uma coisa que a gente pode fazer também. Mas só que para atender vários nichos, a gente precisa produzir conteúdo para esses nichos diferentes, tá? E aí, como que a gente faz isso? Aí a gente cai na temida persona, que é uma coisa muito simples, tá? Mas que muita gente se enrola. Você precisa definir o seu público-alvo. Ah, Pri, tranquilo, né? Qual é o público-alvo? Vamos pegar o exemplo de bolo. Qual é o público-alvo de uma pessoa que quer comprar bolo, né? Essa pessoa pode querer comprar para o aniversário, para o casamento, para um lanche da tarde, para dar de presente. Maravilha! Então, vamos pôr aí que o público-alvo de uma casa de bolo, de uma loja de bolo, são pessoas que gostam de bolo ou são pessoas que precisam comprar bolo para alguma ocasião. Então, aí metade do problema a gente já resolveu. Só, gente, que é aí que começam os nossos problemas. Quem são essas pessoas que vão comprar bolo? São homens, são mulheres, são homens e mulheres? Qual é a faixa etária dessas pessoas? Onde essas pessoas moram? O que essas pessoas gostam de fazer no fim de semana? Quando a gente começa a dar essas características muito específicas, a gente começa a formar a nossa persona. E se a gente não dá essas características específicas, a gente vai ter uma loja de bolo e eu vou chegar lá querendo encomendar um bolo para o casamento de uma amiga e vão falar assim, não, mas a gente não vende bolo aqui para casamento, né? Mas assim, eu não sabia, eu não fui comunicada, né? Então é muito importante a gente se comunicar com as pessoas certas, tá? Existe até um site que se chama Gerador de Persona, que ajuda muito a gente a desenvolver a nossa persona, tá? Como eu estou aqui hoje para complicar a vida de vocês, não basta só a gente descobrir quem é a nossa persona. A gente precisa descobrir quais são as dores da nossa persona e, obviamente, né, que eu falei para vocês, lembra da conta do Itaú e do Instagram? A gente não vai só descobrir as dores, a gente vai dar solução para essas dores. Então, vamos lá. Eu tenho lá minha loja de bolo, né? Mas eu não como açúcar, né? Então, beleza, mas eu faço um bolo sem açúcar para você, né? Mas eu não tenho tempo de buscar o bolo, não tem problema nenhum, eu entrego o bolo para você. Ah, mas olha só, eu gosto de brigadeiro e pistache. Não tem problema, a gente consegue personalizar aqui, a gente consegue fazer um bolo para você de brigadeiro e pistache. Então, assim, primeiro você precisa descobrir qual é a dor, para depois você dar a solução para a dor da sua persona, tá? Uma outra maneira de se destacar é pensar fora do umbigo. Tem um exemplo que é muito bacana, né, que eu falo muito em sala de aula, que é dos ovos Mantiqueira. O Ovos Mantiqueira é uma granja, né? E eles fizeram um post na época do Oscar que foi o seguinte: eles falaram assim, hoje é o dia do Oscar, estamos ansiosos para ver os looks das atrizes. E aí eles pegaram uma atriz que estava com vestido amarelo ovo e colocaram lá, hashtag ovos mantiqueira, hashtag Oscar, hashtag vestido amarelo ovo. Então eles pensaram, gente, completamente fora do umbigo. Se você parar para pensar o que o Oscar tem a ver com o ovo, eles conseguiram fazer essa conexão. Então é muito importante a gente literalmente pensar fora do nosso umbigo, pensar um pouquinho fora da caixinha, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter frequência, né? Não é só isso que a gente precisa. A gente precisa ter consistência, coerência e frequência. E uma coisa está interligada à outra, tá? Quando eu sou frequente, eu consigo formar uma consistência, eu consigo formar uma autoridade. Só que eu também preciso ser coerente, né? Se eu falo que eu sou vegana e os meus produtos são veganos, eu não posso usar um casaco de couro, tá? Porque eu tenho que ser coerente com a minha proposta, tá? E uma outra maneira da gente se destacar também é observar as métricas do perfil comercial que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, gente, não basta só a gente pensar na nossa persona. Vocês acharam que ia acabar por aí, né? Não basta só a gente pensar na nossa persona. A gente precisa definir o tom da nossa persona, a maneira que a gente vai se comunicar com a nossa audiência. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um exemplo eu acho muito bom e o outro exemplo eu acho bom para ensinar, tá?
O primeiro é do Magazine Luiza. Eu falo muito do Magazine Luiza, por quê? Porque a gente pode ter mais de uma persona. Eu, por exemplo, eu tenho 3 personas no meu perfil. Eu tenho a persona de corrida, tá? Que quando eu comecei meu perfil eu falava só de corrida. E depois que eu comecei a estudar Instagram, eu comecei a falar de Instagram, né? Então eu tenho uma persona que é a Mariana, né? Que é a pessoa que eu escrevo para a Mariana, né? A Mariana é uma mulher que tem mais ou menos a minha idade, né? Tem filhos, né? Então eu consigo produzir conteúdo pensando em pessoas como a Mariana, e eu tenho a Clara e o Pedro, que são empreendedores, tá? Que eles querem entender de Instagram. Qual é a minha audiência, só para vocês entenderem, né? Eu dou aula para pessoas que não sabem nada de Instagram, mas que precisam saber para gerenciar as redes sociais, e outras pessoas que têm uma pessoa que cuida da rede social delas, mas elas não estão satisfeitas. Então, elas querem ter aula comigo para entender, para poder coordenar. Tá? Então, eu tenho que atingir a todas essas personas no meu perfil, tá? E aí eu preciso ter um tom, né? Eu não, a gente precisa ter um tom para falar com essas personas, né? Então, eu trouxe o exemplo do Magazine Luiza para vocês entenderem que eu sou persona do Magazine Luiza, eu tenho 43 anos, a minha filha, que tem 12 anos, é persona do Magazine Luiza, tá? E o meu marido também é persona do Magazine Luiza. Então, cara, Pri, como é que o Magazine Luiza faz? Eles têm que dar o jeito deles, mas eles têm que distribuir esse conteúdo para atingir as diferentes personas deles. Então, eles fizeram um post falando de repelente. Então, olha só como eles se comunicam com a persona deles. Eu sei que tem gente que não gosta de usar repelente porque a pele fica aquele grude, risos, mas tem algumas maneiras de evitar esse incômodo. Olha só esse repelente adesivo, hashtag tem no Magalu, tá? Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Para vocês verem como eles se comunicam de maneira simples. O tom do Magazine Luiza é um tom simples, é um tom leve, é um tom quase como se você estivesse falando com um amigo, tá? É mais ou menos o tom que eu tenho no meu perfil, né? Quem aqui me acompanha acho que vai entender um pouquinho, vai se identificar. Eu tenho um tom muito leve e eu tenho um tom muito divertido para se comunicar, para me comunicar com a minha audiência, tá? E eu trouxe um outro exemplo também, para a gente fazer meio que um exercício aqui, né? Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a Forbes. A Forbes é uma das maiores, se não a maior revista de negócios do mundo, tá? Tem a Forbes dos Estados Unidos, né? Deve ter em outros países também, tem a Forbes do Brasil. Então, na semana retrasada, se eu não me engano, houve uma polêmica. Todo ano, a Forbes faz uma lista under 30, né? A lista de pessoas que são influenciadores eleitas pela Forbes, né? E aí tem uma influenciadora chamada Nath Vosa, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, né? A Nath Vosa abriu a caixa de perguntas dela, né? E aí uma pessoa perguntou assim: por que nunca te vi na Forbes, né? Uma seguidora dela. Você é muito mais competente que outras que vejo lá, Nath. E aí a Nath Vosa respondeu: gente, entendam, a revista não chega até a pessoa e fala, quer participar? Isso tudo é feito por assessoria e muitas vezes até contratando matéria. Não sejam ingênuos, por favor. Então, o que a Nath Vosa, que foi super infeliz, ela quis dizer? E aí, gente, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Se você vai publicar alguma coisa no Instagram que você acha que possa render algum tipo de polêmica, não publique. Pri, mas eu publiquei e apaguei. A chance de alguém ter ido lá e printado é imensa, que foi o que aconteceu com a Nath Vosa, tá? Ela insinuou que para você estar na lista da Forbes, você precisa ter pago alguma matéria da Forbes. Ela insinuou, ela jogou lá. Só que, obviamente, isso chegou até a Forbes e a Forbes respondeu da seguinte maneira. E aí, eu queria que vocês observassem o tom da Forbes. Eu até coloquei a bio aí da Forbes, tá? Empreendedorismo, finanças, lifestyle, tecnologia, listas e lideranças, com a chancela do mais respeitado título de negócios do mundo. Então, assim, quando você vê o perfil da Forbes e você vê a bio, e a gente vai falar de bio daqui a pouquinho, você vê que a Forbes, ela não é o Zé da padaria. A Forbes é uma empresa forte, né? A Forbes é uma empresa séria, de credibilidade. Então, olhem o tom que a Forbes respondeu à Nath Vosa. A Forbes repudia e lamenta que pessoas que deveriam usar sua popularidade no Instagram com responsabilidade prefiram dizer uma verdade de forma irresponsável, julgando o outro sobre a ótica do que seria capaz de fazer. Tranquilo. Um tapa, né? Mas ela mereceu. A lista Under 30 é reconhecida internacionalmente
conta com uma curadoria de especialista e há anos homenageia nomes promissores de seus países. Concordo. Credibilidade se conquista com trabalho e seriedade, não com fake news. Aqui está, tipo, começando a dar ruim, né? Aí aqui, gente, desaba tudo. Se um dia, aí eles mencionaram Nativosa, para ela saber, eles não estão falando sem que ela saiba, não. Se um dia a Nativosa se tornar relevante, a Forbes será a primeira a reconhecer o fato, mas é inegável que ela já começa mal. Gente, uma revista, uma publicação como a da Forbes, não pode falar dessa maneira, sabe? Não pode entre aspas, se rebaixar como se fosse assim, uma briga ali de comadres. Então, assim, a gente tem que seguir um tom e a gente tem que ser fiel a esse tom que a gente seguiu em todas as nossas publicações, tá? E aí, como eu tinha falado com vocês, né, aqui, né, quando eu falei de como se destaca, observar as métricas, né, vamos falar um pouquinho agora de métricas. Outra coisa, eu acredito, eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, gente, dessa palestra, porque eu não vejo ninguém, é muito ruim esse sentimento de não olhar para interagir com vocês, mas assim, não dá para a gente trabalhar, né, com rede social sem ter métricas, né? Eu imagino que muitas pessoas aqui sejam de humanas, eu sou de humanas, fiz humanas porque eu amo, né? Eu sou jornalista, mas também fugindo um pouquinho de números. Mas assim, quanto mais eu estudo sobre o Instagram, e vou falar para vocês, eu já dei aula para mais de 2.000 pessoas, tá? Mas eu entendo que a gente precisa entender de métricas. Quando o cliente chega para você e fala assim, fulano, por que esse perfil aqui, como é que você sabe que esse perfil, essa foto aqui que eu publiquei no sábado não foi boa, mas a foto que eu publiquei na segunda foi boa? Não dá para você falar assim, então, sabe o que é, Beto? Eu acho que não tem achar. Então, Beto, olha só, eu fui lá no perfil, eu peguei as impressões, eu peguei o alcance, eu peguei as hashtags e vi que realmente, né, pode ter sido o horário, isso. Então, gente, a gente só tem como provar, e tudo que eu falo nas minhas aulas, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, é tudo baseado em pesquisa e estatística. Porque, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais pessoas que estão ensinando, que eu acho assim, nem tem palavras, ensinando outras, né, coisas que nem elas sabem. Então, assim, foquem nas métricas, porque as métricas, elas não mentem, tá? Então, assim, não dá para trabalhar, né, no Instagram sem ter um perfil comercial. Se você tem um perfil pessoal, você pode transformar esse seu perfil em comercial ou em criador de conteúdo, tá? E o que a gente consegue ver nas métricas? O alcance das nossas publicações, tá? Algumas características da nossa audiência. Então, a gente pode ver a localização, a gente pode ver a faixa etária, tá? Alcance e impressões. Qual é a diferença, né? Muitas pessoas confundem, né? Qual é a diferença entre alcance e impressões? Alcance é o número de contas únicas que recebem aquela nossa publicação. E impressões é o número de vezes que o nosso post foi mostrado. Então, gente, o número de impressões sempre vai ser maior do que o número do alcance, né? Pegando agora esse cenário aí que a gente está vivendo, as pessoas estão usando muito mais o celular, as pessoas estão entrando muito mais vezes no Instagram. Então, assim, eu acabo vendo muito mais de uma mesma conta, tá? Eu entrei lá agora, vi um post da Gláucia. Aí passaram-se 2 minutos, eu abri de novo, aquele post da Gláucia estava lá. Então, assim, eu dei 1 de alcance para a Gláucia, porque a pessoa que viu não mudou, né? Mas a pessoa que viu 2 vezes, tá? Então, só tomem cuidado com esse conceito de alcance e impressões. Mais importante é alcance. Por quê? Porque o número de contas que receberam. Se fulana viu 2 ou 3 vezes, bacana, mas o que importa para mim é minha publicação alcançar mais pessoas, tá? Bom, não sei se vocês lembram, né? Mas o Instagram, quando começou lá em 2009, né? Ele era uma rede só para compartilhamento de fotos, né? A gente queria era encher o negócio de filtro, assim. Não tinha estratégia nenhuma. A estratégia era usar mais filtros que a gente conseguia. Mas isso, apesar de hoje em dia a gente já ter estratégia, já ter planejamento, isso está no DNA do Instagram. O Instagram é uma rede visual. Então, a gente precisa se preocupar muito com a imagem que a gente coloca ali, com a foto que a gente coloca ali, tá? Então, sempre pensar na luz, tá? Se a gente puder usar luz natural, maravilhoso. Pensar no enquadramento, né? O formato do Instagram é quadrado. Então, cuidado para você não tirar uma foto no outro formato e ter que cortar tanto em cima quanto embaixo. Pensar em colaboração e parceria com fotógrafos, né? E eu brinco que o Instagram, a legenda e a imagem é um casamento bem sucedido na quarentena, que a gente sabe que não é fácil, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho que ver a foto e ter muita vontade
de ler o texto, tá? Então, a foto, ela tem que ter coerência com o texto, tá? E preferir ambientes neutros para você fotografar, né? Para você não ficar aquele ambiente que a pessoa não vai saber onde que ela vai olhar primeiro, né? Uma outra coisa que a gente pode e deve fazer, ainda mais nesse momento, é aproveitar as oportunidades. Gente, quando eu tô falando aproveitar a oportunidade, não tô falando para se dar bem, não, tá? É para estar falando a língua de todo mundo aí. Eu acho que uma coisa que muita gente usou nesse momento foi o meme do Dr. Drauzio, que eu não aguento mais. Saudade disso, saudade daquilo, né? Mas existem... Desculpa, gente, eu tenho 2 gatos em casa, então é muito difícil ter alguma coisa aqui na minha casa que não tenha gato. Por exemplo, a minha água estava com um pelo de gato. Mas vou voltar para cá. Então, assim, eu trouxe 3 exemplos para vocês. Um é um exemplo bem atual, né? Não sei se vocês acompanharam a polêmica toda da Gabriela Pugliese, aquela influenciadora que ela fez uma festa em meio à pandemia, né? E aí essa cerveja Rio Carioca, eles aproveitam muito sempre esses ganchos. E aí eles fizeram um post. Gabriela, é Covid-19 e não convide 19 pessoas para sua casa. Um outro exemplo que eu gosto muito, né? Eu não sei se vocês lembram no passado que teve a turnê de volta, retorno do Sandy Júnior, né? Os ingressos esgotaram muito rápido e o McDonald's fez esse post, Sunday e Júnior. Pronto, agora ninguém vai ficar de fora, vamos pular para um McDonald's. E por último, esse é um exemplo muito recente da casa de bolos, a fábrica de bolo Valzira, que olha só que bacana. Eles mostraram às pessoas como as pessoas podem consumir o produto deles. Na sobremesa, no café da manhã. E aí, agora vamos falar um pouquinho de stories. Já falei para vocês algumas vezes, né, que a gente não precisa postar todos os dias. Mas eu dei uma enganada em vocês, tá? Quando eu falei que a gente não precisava, a gente precisava ser frequente, mas eu não precisava postar todos os dias, era no feed. Porque nos stories, gente, não tem jeito. A gente precisa postar todos os dias, tá? Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô sendo chata e radical? Porque os stories, eles têm um alcance maior do que o feed. Tem gente, e muita gente, que já não fica fazendo assim, tá? As pessoas, elas não fazem mais isso aqui. Elas só vão aqui em cima para ver os stories, tá? Então, os stories, eles têm um alcance maior do que o do feed. Isso daí era uma coisa que, quando eu comecei a dar aula, né, eu falava que já iria ser um dia assim. E hoje eu já falo, tô ficando velha, né? E hoje eu já falo que realmente é assim, porque as pesquisas mostram que o alcance dos stories é maior do que o alcance do feed, tá? Stories é uma coisa muito influente. Você vê alguém mostrando alguma coisa ali para você, você tem vontade de consumir aquilo. E muito rápido, né? Existem os horários que são recomendados para postar, mas stories não tem nada disso. Você posta a hora que você quer postar, tá? E, Pri, o que eu conto nos stories? Os stories, a gente brinca que são como se fossem os bastidores do Instagram, né? A gente fala que a gente conquista, a gente ganha seguidores no feed, mas a gente conquista esses seguidores nos stories, tá? Então, como o próprio nome diz, né, stories, né, e não history. Por que não é history? Porque history é história, né, mundial, né? E stories é história de novela, alguma coisa assim, né? Então, que história que a gente vai contar? Uma história útil, uma história de postar dicas, uma coisa divertida, uma coisa exclusiva. A Vult, né, essa empresa de cosméticos, ela às vezes ela faz os stories com lançamentos ou brindes só nos stories, ela não posta no feed, justamente para conquistar a audiência dela ali, né? Dar um benefício para a audiência dela. E por último, alguma coisa replicável. O que é uma coisa replicável? Se você dá uma dica, a chance da pessoa querer compartilhar os seus stories é muito grande, porque ela vai querer mostrar aquilo para outra pessoa, ela vai querer replicar, né? E aí eu brinco, gente, que a gente faz stories, não documentário, tá? Não é porque a gente precisa fazer stories todos os dias que a gente precisa fazer milhares de stories, tá? Existe essa estatística aí, nessa pesquisa aí, que o número ideal de stories é 7 por dia, tá? Então, assim, a gente pode fazer um mínimo de 5, né? Menos do que 5 eu acho muito pouco, e o máximo de 8. E o ideal é distribuir ao longo do dia, tá? De manhã, à tarde e à noite. Eu vou fazer 7, Pri. 3 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite, e já fecha a conta, tá? Lembrar sempre que a gente está falando de
histórias, né? Então, histórias tem começo, meio e fim. Então, se eu começo com um bom dia, que eu acho que é a maneira mais fácil de a gente começar, a gente pode começar com um bom dia, colocar alguma coisa ali no meio e, se possível, à noite a gente finalizar com boa noite, alguma coisa que diga que a gente está encerrando os stories aquele dia, tá? O horário de maior visualização dos stories é 11 horas da noite. O que eu quero dizer com isso? Que 11 horas da noite é o horário que a gente para e vai dar uma olhadinha nos stories. Eu acredito, gente, que isso tenha mudado na pandemia, tá? Por quê? Porque a gente está muito mais ligado. Então, esse dado aqui, provavelmente, ele não reflete essa realidade de agora, tá? Mas ele reflete uma realidade de um novo normal que, entre aspas, daqui a pouco a gente vai voltar. Tá? Geralmente, o horário que as pessoas mais visualizam os stories é à noite, tá? E o maior número de visualizações dos stories, eles acontecem 2 horas depois que a gente fez. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz um stories 10 horas da manhã. As pessoas vão começar a visualizar esses stories meio-dia, 2 horas depois. As pessoas, esses stories de 2 horas depois é que vai ter começar a ter mais visualização. Então, você faz... Dá uns 5 minutinhos, algumas pessoas vêm, mas 2 horas depois, realmente, você vai ver que as pessoas assistiram muito mais, tá? E stories com foto tem mais engajamento do que com vídeo. Ah, Pri, então eu nem vou precisar fazer stories com vídeo. Não falei isso. Eu só dei uma informação a vocês, que stories com foto tem mais engajamento do que stories com vídeo. Por quê? Porque nem sempre a gente pode ou a gente quer assistir, ouvir aquilo que a pessoa está falando, tá? Então, é por isso que eu deixo essas dicas aqui para vocês. É sempre tentar explicar minimamente o assunto que a gente está falando naqueles stories, porque se a pessoa não quiser ou não puder ouvir, ela vai entender. Tentar chamar a atenção das pessoas com GIF, com luzinhas, com elementos, né? Tentar, quando a gente coloca GIF, essas coisinhas, são recursos, por quê? Porque as pessoas, elas prestam atenção, tá? E elas estando ali, passando os 15 segundos, isso conta para o nosso engajamento, tá? Então, tentar criar o nosso diferencial dentro dos stories, usar bordas, usar algum tipo de estilo, usar alguma fonte que a gente sempre, entre aspas, repita nos stories, sabe? Realmente tentar criar a nossa marca, que a pessoa vai olhar aqueles stories e vai pensar assim, nossa, esses stories aqui são da Pri. E hoje em dia tem muito criador de conteúdo, sabe? Maravilhoso. Tem a Carol Cantelli, tem a Virei Mãe na Gringa, que realmente... Tem o Felipe Pacheco, que é o que eu mais gosto, né? Que realmente se dedicam muito a fazer stories, tá? Eles não falam de estratégias de stories, eles só ensinam a produzir stories. Vou dar uma palestra, hoje não, daqui a pouco vou dar uma palestra às 14 horas no Sebrae, online, e eu estou refazendo toda a palestra, porque eu recebi umas informações muito bacanas. Peraí, gente, isso daqui entrou fora do meu controle. Por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? Eu trouxe 2 exemplos de stories que eu fiz. Eu trouxe um que foi a palavra que eu mais ouço, que é mãe, né? E aí, o que eu coloquei, gente? Eu coloquei em casa, um sticker que na época estava super bombado, né? E coloquei uma enquete. O que eu coloquei na enquete? Aqui também estamos juntas. E aí eu vou dar outra dica para vocês. Quando vocês forem fazer enquetes, né? Tentem buscar respostas divertidas, tá? Não fiquem no sim ou não. E principalmente evitem respostas negativas. Tipo assim, você gostou desse bolo? Sim, não. Gente, pode ser o bolo mais maravilhoso do mundo, que vai ter um espírito de porco e vai lá colocar não. Então, para que você vai fazer isso? Você pode colocar, sim, cara de delicioso, muito, amei, tá? Porque se a pessoa quiser criticar, você não se preocupa, que se ela quiser, ela vai até te mandar um direct, tá? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês verem como eu uso a interação. Não estou falando dos meus clientes, não, tá, gente? Porque os exemplos que eu trouxe aqui são pessoais, não trouxe nada nem de cliente, nem de aluno. E o outro exemplo, né, foi um stories que eu fiz. Eu ia dar uma palestra no Sebrae, então o que eu fiz? Aí agora eu já posso colocar. Eu coloquei assim, às 14 horas, aí mencionei o Sebrae, palestra gratuita sobre produção de conteúdo. E eu coloquei o link. E aí eu falei o seguinte... Então, se você quiser participar, vou colocar o link aqui e acho que vai ficar muito legal, espero. Então, foi isso. Então, assim, se você não quisesse, se a pessoa não quisesse ouvir, ela ia entender do que eu estava falando, tá? E aí, como eu falei para vocês no começo dessa apresentação, os stories, eles oferecem vários recursos interativos e a gente deve usar e abusar desses recursos que estão dentro lá nos stories. Quando você vai na carinha quadradinha, você encontra tudo isso, né? Uma outra coisa muito importante
né, para gente que trabalha com o Instagram, é a nossa biografia, tá? Lembra que antigamente a gente tinha aquele cartão bonitinho? Nem sei se todo mundo aqui é da época do cartão bonitinho, mas a gente caprichava no cartão, fazia com papel de gramatura melhor. Hoje em dia, o papel de gramatura melhor é a nossa biografia, tá? A nossa biografia, ela fala o que a gente faz. E eu vejo muito aluno, né, que eu falo assim, então, gente, eu vou ensinar vocês a fazer bio, né? Na mentoria agora, então, gente, vocês não têm noção. Eu refiz não sei quantas vezes a biografia, porque a pessoa, ela é professora de educação física e ela não fala que é professora de educação física, na bio. A outra fala, tem uma loja de roupa, mas não fala que é uma loja de roupa. Então, olha só, se você tem uma loja de roupa, tem que estar escrito na sua bio que você é uma loja de roupa, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos aí para a gente brincar um pouquinho. O primeiro é o Boticário, que se segmenta como loja de cosméticos. Beleza, então eu já sei que o Boticário é uma loja de cosméticos, tá? Primas, todo mundo conhece o Boticário, né? Nem todo mundo, tá, gente? Assim, a gente não pode assumir que, a não ser a Coca-Cola e Deus, que são as palavras mais buscadas, né, e mais conhecidas no mundo inteiro, a gente não pode assumir que todo mundo conhece o Boticário, tá? E nem o Boticário mesmo, né, é parte desse princípio, tanto que ele se segmenta. Loja de cosméticos, onde tem amor, tem beleza, certificado PETA Cruelty Free, né, significa que eles não testem animais, né, e transforma embalagens em amor com bote recicla, e o site, tranquilo. Quando eu vejo isso daqui, vamos supor que eu moro lá na Holanda, não tenho a mínima noção do que é o Boticário. Eu entendo, tá? Agora, esse daqui é um perfil de uma outra loja, uma bio de uma outra loja chamada Solier, que é uma loja de sapatos e acessórios. Então, vamos lá. Uma amiga me indicou, estou lá pesquisando e encontrei a Solier. Eles se segmentam como vestuário. Tudo bem, de repente não tem essa segmentação, quando eles foram colocar no perfil comercial, eles tiveram que colocar como usuário. Até aí, tudo bem. Celebrando cores, alegria e conforto desde 1982. Hashtag Vida Colorida Solier. Compre no link. Gente, Solier vende o quê? Celebrando cores, pode ser maquiadora, pode ser papelaria, pode ser loja de brinquedo, pode ser uma infinidade de coisas. Então, por favor, não cometam esse erro de não falar na bio de vocês o que vocês fazem, tá? E aí, super vale a pena a gente usar os emojis, tá? Os emojis, eles causam uma sensação de afinidade, de intimidade. E os destaques também. Os destaques, eu brinco que eles funcionam como se fossem gavetinhas, tá? Que você pode colocar lá o que é mais importante que você postou nos stories, mas você quer que fique sempre no seu perfil, tá? Agora, o que eu vou postar, Pri? Você pode postar dicas, você pode postar desafios, você pode e deve muito fazer colaboração com outras pessoas, tá? Você pode postar datas comemorativas. Se você for no Google, colocar assim, calendário datas comemorativas, você vai ver que tem dias de absolutamente tudo. Inclusive, essa semana, só para lembrar, tem Dia dos Namorados, tá? E aí eu trouxe 2 exemplos aí, aproveitar momentos. Lembra que eu falei lá para vocês do McDonald's, da cerveja, né? Mas existem momentos que vocês podem aproveitar tirando isso. Por exemplo, Rock in Rio. Eu tenho uma cliente que ela é dermatologista. O que eu fiz para ela na época do Rock in Rio? Eu coloquei assim, vá para o Rock in Rio, capriche na maquiagem, mas quando chegar em casa, lembre de tirar a maquiagem, porque dormir com maquiagem pode estragar a sua pele, tá? E aí eu tenho uma cliente também que é angiologista, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Vá para o Rock in Rio, divirta-se muito, né? Aproveite os shows, mas lembre de descansar as suas pernas e usar um sapato de salto médio, né? Para evitar o aparecimento de varizes. Então, a gente sempre tem que pensar em pegar esse gancho realmente, né? E pensar também um pouquinho fora da caixinha, né? E formato, gente, a gente fica muito preso a só foto. Existem outros formatos que a gente pode e deve usar no Instagram. Vídeo é um deles, IGTV, carrossel. O que é carrossel? Quando eu ponho mais de uma foto. E até o bumerangue, que a gente acha que ele só lá nos stories, mas a gente pode usar também no nosso feed. Lembrando que quanto mais tempo a gente fica no Instagram, a gente passa na plataforma, mais o Instagram entrega as nossas publicações. Então, se eu faço um produto, se eu faço um post em que as pessoas vão demorar mais tempo para consumir,
Exemplo, carrossel, que a pessoa vai ter que passar, vídeo ou até IGTV, o Instagram mesmo, ele já aumenta o nosso alcance. Por quê? Porque se as pessoas passam mais tempo no nosso post, mais tempo o algoritmo do Instagram tem para poder captar as informações, tá? Então, assim, sempre pense nisso na hora de vocês fazerem conteúdo. Não estou falando que a gente precisa criar um conteúdo cansativo, criar um conteúdo longo, tá? Estou falando que a gente precisa, sim, variar, né? E, se possível, realmente usar esses formatos que faz com que a nossa audiência fique mais tempo no nosso perfil. E aí, um dos assuntos que eu mais gosto de falar, eu até vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas eu fiz um guia muito completo que está no meu perfil, então, assim, super sugiro que vocês vejam lá, tá? Eu fiz um post só falando de hashtag, eu gosto muito, né? Eu até brinco que o meu próximo gato vai se chamar de hashtag. Por que que eu gosto de hashtag? Primeiro, porque é a melhor maneira, nesse momento, de a gente ganhar seguidores, tá? E um seguidor qualificado, gente, porque eu não estou dando a mínima para número de seguidores. Eu quero sim, que aliás foi um outro post que eu também, um vídeo que eu fiz no GTV falando exatamente sobre isso, como é que você pode limpar o seu perfil para realmente ter seguidores mais qualificados, né? Mas assim, é a melhor maneira realmente da gente ganhar seguidores, tá? Então, o que a gente precisa pensar em hashtag? A gente precisa pensar em hashtag como se fosse um funil, tá? O funil, ele começa grande em cima, ele vai diminuindo. Então, a gente precisa pensar em hashtags de grande, de médio e de pequeno alcance, tá? Para a gente tentar pegar todas as possibilidades que possam existir da gente conseguir atingir mais pessoas, tá? A gente pode e deve usar nos stories, tá? Que aumenta também o nosso alcance. Isso foi exatamente o que eu falei no post. Hashtag não é quantidade, hashtag é qualidade. Existem várias pesquisas que mostram que o ideal é a gente usar até 8 hashtags, tá? E aí muitas pessoas têm a dúvida de onde eu coloco a hashtag, Pri. Eu coloco a hashtag no comentário ou na legenda. Vamos lá. No primeiro comentário, né? O que eu quero dizer com isso? Você fez lá o seu post, você vai ser a primeira pessoa a comentar com as suas hashtags, né? Ou na legenda. Se você faz o seu post no Instagram e compartilha no Facebook, a minha sugestão é que você coloque as hashtags no primeiro comentário. Porque hashtag não quer dizer nada no Facebook. Isso, inclusive, pode atrapalhar o seu alcance no Facebook. Agora, se você publica no Instagram e não compartilha no Facebook, aí você pode ficar à vontade. Você pode colocar a hashtag onde você quiser, tanto no primeiro comentário, tá? Quanto na legenda. Lembrando sempre que a gente precisa variar as hashtags, tá? Lá no meu post até coloquei nos aplicativos para ajudar vocês a achar outras hashtags, né? Aplicativo gratuito para hashtag, né? Para ver quais são as hashtags. Tipo assim, você coloca bolo e vai aparecer bolo decorado, bolo de casamento, aí você sabe quais são as que tem mais alcance para você fazer isso do grande, pequeno e médio alcance. Mas a gente precisa sempre usar hashtags diferentes. Cara, Pri, mas eu vou ter que criar hashtag diferente. Não, você pode pensar assim, essas 40 hashtags são as melhores para o meu segmento. Então, hoje eu vou usar essas, essas e essas. E amanhã eu vou usar essas, essas e essas. Por quê? Quando você repete sempre as mesmas hashtags, o Instagram pode entender que você é uma automação, que você está agindo de maneira automática e te colocar no shadow ban, que é uma das maiores punições do Instagram, que você fica invisível para as suas próprias hashtags. E uma outra coisa também que a gente precisa ter muito cuidado é com hashtags banidas pelo Instagram, né? Que a própria comunidade, né? Que nós mesmos já denunciamos, tipo sextou, que pra gente é sextou, uhul, mas os gringos começaram a distribuir conteúdo obsceno usando sexy to you e quadril. Outro dia uma aluna minha, ela foi bloqueada porque ela usou quadril, tá? E quadril é uma hashtag proibida. Cara, prima, mas como é que eu sei isso? É só vocês irem lá na pesquisa de tags, vocês escrevem a hashtag e se for uma hashtag banida, o próprio Instagram fala para vocês. Essa hashtag foi banida. Então, assim, é muito fácil saber. Se você está na dúvida se você deve usar uma ou não, faça isso, tá? E aí, gente, estamos quase finalizando, né? Por isso que eu deixei isso daqui para o final. Antes de postar, né? Meu post está todo prontinho, escolhi uma foto bacana, fiz uma legenda maneira, as minhas hashtags estão ótimas. O que a gente precisa fazer? Revisar, de preferência, é mania de jornalista, mas acho que vale muito a pena, ler em voz alta, tá?
conferir as hashtags, verificar as informações da postagem, se está tudo certinho, inserir a localização. É super importante a gente colocar a localização na hashtag, mas também lá em cima, onde está adicionar a localização. Pular linha, eu também fiz um vídeo no IGTV ensinando a pular linha, tá? Eu uso um Insta Spacer, mas lá no meu post eu realmente fiz um tutorial, que não dá para falar aqui agora, mas é muito, muito simples. E é muito simples e tem muito efeito. Por quê? Quando você faz aquele texto todo blocado, você pode escrever a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, mas eu não vou ler. Eu que eu estou dizendo assim, é um hábito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele demora 3 segundos para identificar se aquilo vale a pena ser lido ou não. A gente não lê como a gente lia há anos atrás. A gente, na verdade, a primeira coisa que a gente faz é dar uma escaneada. O nosso olho bate assim e vê. Se tem aquele bloco de texto, eu não vou ler, tá? Ah, mas as pessoas curtem. Curtem porque as pessoas são legais, lembra? Reciprocidade. Então, é muito importante, é uma coisa muito simples, mas é muito importante que vocês aprendam a pular linha e vocês vão ver lá como é fácil, sei que se vocês ainda não sabem, tá? E uma outra coisa que vale muito a pena a gente pensar é avaliar se vale a pena marcar pessoas, né, e marcas. Por quê? Porque quando você marca alguém no Instagram, a pessoa ela fica recebendo aquelas notificações. Você pode se remover da publicação, tá? Então, assim, vale a pena você considerar se realmente é relevante para o seu conteúdo marcar. Pri, vou fazer um post com a Farm. Vale a pena usar? Vale, porque. Peraí, deixa eu ver se a Natasha está me falando alguma coisa aqui. Ah, não, desculpa, gente. Aqui estão vendo eu vou responder já estou finalizando ali. Então, vale muito a pena a gente avaliar quem que a gente deve marcar, tá? Agora deu um probleminha aqui, mas a gente já vai para a última tela. Peraí, gente. Bom, e como a gente está terminando, eu não posso terminar sem falar para vocês da importância que é a gente cuidar do nosso perfil, né? E se proteger, inclusive até se tratando de haters, né? Que são aquelas pessoas que vão lá criticar o nosso perfil com o intuito só de prejudicar. Não sei se vocês sabem, né? Mas o próprio Instagram, ele disponibiliza para a gente, né? Um lugar que a gente pode bloquear comentários ofensivos, né, que o Instagram já recebeu, né, que outras pessoas já denunciaram, tá? Filtrar as palavras mais denunciadas e ainda assim escrever, criar o nosso próprio filtro. Então vamos lá pegar o exemplo do bolo, né? Se eu sou uma loja de bolo, eu vou colocar lá no filtro e as pessoas não vão conseguir escrever bolo mofado, bolo estragado, porque se as pessoas nos comentários, tá, gente? Se as pessoas quiserem entrar em contato, né, elas vão entrar, mas elas não precisam lá, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas agem de má fé, então vale muito a pena a gente criar o nosso próprio filtro. É muito simples, coloquei o passo a passo aí para vocês, configurações, privacidade, comentários, tá? E tem mais informação lá no meu perfil. Eu estou fechando uma turma de mentoria agora, então se alguém tiver interesse, ainda tem algumas vagas. Quero muito agradecer, tá, a ECDD por essa oportunidade de mostrar um pouquinho meu trabalho. Agora eu vou parar aqui de apresentar e vou lá ver as perguntas de vocês. Natasha, é isso aqui ou você vai me mandar mais alguma coisa? Bom, eu tenho duas perguntas aqui. Uma pergunta que fiz lá. É preciso colocar a localização, mesmo que seja água para todo o Brasil? Se é para todo o Brasil, você pode colocar Brasil, vendas online ou as praças que você acha que tem mais interesse no seu negócio. Qual é a sua dica para quem está começando no Instagram para negócios? Em que deve investir e priorizar? Bom, a minha dica é você primeiro ter um perfil comercial, né? Ter uma biografia que fale no que você tá, que realmente o que você venda e ter um calendário editorial, porque se você não tem um calendário editorial, você não sabe o que você vai postar, né? E você precisa falar um pouco das dicas sobre o seu produto, características do seu produto.
Acho que é isso, né? E sobre outras redes sociais, o Instagram é a melhor forma de divulgar? Então, gente, as pessoas falam muito mal do Facebook, mas o Facebook ainda é uma ótima rede social, tá? O problema no Facebook, na minha opinião, a grande questão é que, ao contrário do Instagram, o Instagram, se você consegue ter um bom conteúdo, conteúdo de qualidade, ele já entrega o seu conteúdo de maneira orgânica. Já no Facebook, isso não acontece. Você pode ter o melhor conteúdo, mas para entregar, realmente, ele vai querer que você pague. Então, assim, dependendo do seu nicho, você precisa estar nas duas. Mas lembrando que no Instagram, você tem mais chances de alcançar as pessoas sem pagar. Já no Facebook, isso é muito difícil de acontecer. Já tenho Insta faz algum tempo, sem muito movimento. Vale mais a pena criar um novo ou posso utilizá-lo mesmo já sendo relativamente antigo? Então, gente, olha só. O que acontece? Vamos ser bem sinceros aqui. Hoje eu falei isso para uma aluna. Se você tem um Insta bem antigo, a minha sugestão é que você faça limpa, tá? Eu fiz um post, um vídeo no IGTV sexta-feira, se não me engano, sobre isso. Mas você não precisa me responder. Se você tem um Insta antigo, mas tem lá uma base, a minha sugestão é, primeiro, vamos fazer uma faxina. E eu estou pensando que você não fez automação, não comprou seguidor, nada disso. Por quê? Se você fez automação, se você comprou seguidor, a minha sugestão é que realmente você comece um perfil novo. Quando você faz automação ou quando você compra seguidor, o seu perfil ele fica sujo para o Instagram. Então, não vale a pena, tá? Eu tive uma aluna há pouco tempo que ela falou para mim, Pri, eu vou ser bem sincera com você, eu comprei seguidor. O que eu faço? Eu falei, vou ser bem sincera com você também. Comece um novo perfil, porque o Instagram já vai te prejudicar. Então, assim, foi muito bacana, porque realmente ela começou um outro perfil. Semana passada, isso tem menos de um mês, tá, gente? Semana passada ela me mandou uma mensagem falando, Pri, eu fiz exatamente o que você falou e eu estou impressionada com o meu engajamento. Então, assim, se você tem uma base pequena, talvez valha a pena até você começar de novo, tá? Mas se você comprou seguidor ou fez automação, não tem jeito. Eu super recomendo que realmente você faça um outro perfil, tá? A conta de criador de conteúdo vezes comercial, qual é a diferença? É basicamente a mesma coisa, tá? A criador de conteúdo, a criador de conteúdo dava umas métricas que hoje em dia comercial já tem. Mas a grande diferença é que essa monetização que o IGTV vai começar a fazer, né? O IGTV, gente, ele está cada vez mais se aproximando do YouTube, tá? Então, essa monetização, ela só vai acontecer na conta de criador de conteúdo, se você for fazer live. Então, vale muito a pena, né? Live, enfim, conteúdo mesmo no IGTV. Se você quer ter uma monetização, vale muito a pena você ter a sua conta de criador de conteúdo. Mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Gente, então eu quero agradecer muito, tá? Falar que se vocês ficarem com alguma dúvida ainda depois que vocês... Isso é uma outra palestra, né? Eu acho que vai ter o medo de encarar o mercado. Ah, então tá ótimo. Gente, eu vou me despedir aqui, tá? Muito obrigada, agradeço pela oportunidade e desejo muito sucesso e saúde para vocês e que a gente possa se ver literalmente, presencialmente em breve. Natasha, eu posso sair daqui? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo.